Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu quero me reportar aqui ao texto lido, que fora lido no início do nosso culto, Romanos 12, apenas os versículos 4, 5 e 6. Assim nos diz a palavra de Deus: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 4, 5 e 6. Eu pretendo meditar com você hoje, meu amado querido irmão, sobre conceitos de mutualidade cristã. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, está escrito que os irmãos, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Perseverando unânimes, unanimidade. Eles partiam o pão em casa, tinham comunhão, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Quando eu falo em conceitos de mutualidade cristã, é quando eu vou para a Bíblia, eu vejo a Bíblia como um todo, eu não consigo enxergar individualismo. Nós vivemos um tempo onde está imperando o individualismo e a desconfiança. As pessoas estão sentadas numa mesma mesa até para comer, mas elas não conversam uma coisa em comum, elas estão hoje no celular. Mais do que nunca, essa é uma realidade. As pessoas estão no celular, você pode olhar numa rodoviária, quase ninguém conversa com ninguém, num consultório médico, num escritório da advocacia, esperando para ser atendido, as pessoas não têm mais o que conversar. Aliás, é comum você ver pessoas sentadas numa sala, o televisor está ligado num determinado canal, mas cada um está assistindo o que quer na sua individualidade, com o seu fone de ouvido. É uma realidade do nosso tempo. Não deveria ser assim, nós lutamos contra isso, falamos contra isso, mas sabemos que é difícil. Então, o que já era difícil no tempo de compartilhar, no termo de convivência em comum, que já era difícil, está ficando mais difícil ainda, porque as crianças já estão nascendo e crescendo dentro dessa individualidade. E a igreja, que é onde eu quero chegar, está sendo afetada por isso. A desconfiança é grande, tanto que agora a gente já ouve falar na questão dos desigrejados. São pessoas que se dizem crentes, evangélicas, mas elas não pertencem a uma igreja, elas não têm um corpo, não participam de uma comunidade, elas participam de um corpo hipotético espiritual, que eles não estão vendo, mas se tiver que conviver com alguém, ir no mesmo lugar, compartilhar a mesma mensagem, o mesmo louvor, ele já prefere fazer na sua individualidade. Ou talvez assistir ou participar, como nós agora, por força da pandemia, estamos cultuando dessa maneira, cada um na sua casa, mas isso aqui é uma coisa fora da normalidade, por causa do que estamos vivendo. O certo, ao longo da história cristã, é vivermos em comunidade, vivemos em congregações, em igrejas, em denominações, sempre foi assim. Mas já há muito tempo que a gente vinha trilhando esse caminho da desconfiança e da individualidade. E agora, mais do que nunca, isso está ficando exacerbado. É bem comum também tirarmos conclusões erradas sobre o significado de textos bíblicos. Quem já não ouviu a frase? Como está escrito, maldito o homem que confia em outro. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito, no livro do profeta Jeremias, 17 e verso 5, não é? Maldito o homem que confia no homem. Só com esse pedaço do texto, que por si só já se explica, está fazendo, confia no ser humano, né? Que deposita a sua confiança no Senhor. A nossa confiança máxima deve ser confiada em Deus, colocada em Deus, não é? Então, só esse pedaço do texto, certamente a interpretação já fica vazia ou já estaria correta. Mas não poderíamos confiar em ninguém de acordo com a Bíblia? Não é isso que o versículo diz. O versículo completo diz, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia em si mesmo.
na sua carne, no seu próprio eu, não está dizendo que não é para me confiar em ninguém. Seria impossível não confiar em ninguém. Quando eu abro uma conta no banco, e o banco faz o meu cadastro, e dá um talão de cheque ou um cartão, o banco está confiando em mim, até que eu prove que eu não sou de confiança. É necessário que eu dê vários cheques sem fundo, aí o banco vai cortar, não vai confiar mais. Mas enquanto eu agir direitinho, o banco vai confiar. Ninguém casa sem confiar na pessoa. Pode ser que aconteça algum problema e a pessoa perca a confiança, mas até em contrário, não é? A pessoa é de confiança. Ninguém anda com ninguém achando que não é de confiança. Agora, se a pessoa fizer por onde perder a confiança, terá perdido a confiança. Então não há como viver sem esse conceito de mutualidade. Eu confio em você, você acredita em mim, não é? O sentido completo do texto aponta para pessoas que confiam no homem a ponto de colocar a sua esperança e fé nele e rejeitar a Deus. É isso que está falando. Você não pode confiar em ninguém a mais do que Deus. Deus acima de tudo. Não é? Isso não quer dizer que você não vai confiar em ninguém, não vai acreditar em ninguém. O conceito de globalização tem dominado as ações humanas há muito tempo já. Então você veja que ninguém pode viver só. As nações, elas se juntam em blocos. Por exemplo, você já ouviu falar no Mercosul, que são os países daqui da América do Sul. Você já ouviu falar no Bloco Comum Europeu, nos asiáticos e assim por diante. Por que eles se juntam em blocos? Se eu produzo arroz e eu tenho arroz a mais do que aquilo que o meu país come, eu vou vender para outro país que produz menos. Eu falei arroz por acaso, por causa da crise que estamos vivendo. Mas podia falar de aço, podia falar de soja, de milho. As pessoas, as empresas vão se juntando. Você já viu falar de bancos que se ajuntam? Vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com a gente, mas você já viu empresas de bebidas se juntarem, não é? Há não muitos anos atrás, quase todas as empresas de cerveja do Brasil, elas se juntaram, cada um continuou a marca, mas na verdade é uma empresa só, para facilitar a produção, para facilitar a agilidade no mercado. Eu falei de bebida, mas de comida e de tantas outras, não é? Quem tem algo além do que é necessário, cede a quem precisa, recebendo em troca o que o outro tem de mais. É necessário que exerçamos entre nós o conceito bíblico da mutualidade. Em outras palavras, do ponto de vista cristão, não dá para a gente viver sozinho. Nós precisamos exercer. O conceito de mutualidade é uma mão de duas vias. É uma estrada que tem uma via que vai e uma via que volta. Não é? Tem um que prega mais, outro canta mais, outro aconselha melhor, outro vai dizer... Isso é o corpo. O corpo faz que nós somos um corpo com muitos membros, e um membro ajuda o outro. É assim que funciona. Essa palavra vem trazer uma palavra de edificação, um conceito de edificação para a minha vida e para a sua, que ainda que a gente comece a acreditar nessa questão de individualidade, de desconfiança, isso está errado. Não é o que a Bíblia fala. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Quando a Bíblia fala que nós somos um corpo, você veja bem, é um ditado popular, isso não é na Bíblia, mas tem um sentido bíblico, que uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. O corpo nunca atrapalha o corpo. O corpo só ajuda, não é? Quando um membro do corpo vai atrapalhar o corpo, normalmente a medicina manda cortar. É quando uma mão, um braço, um pé, uma perna, pelo perigo de contaminar o corpo todo, então manda cortar, porque um membro não pode atrapalhar o corpo, ele só pode ajudar. E aí eu já começo a entrar aqui no que eu vou falar lá da frente, que é a disciplina. É quando o membro atrapalha o corpo. Mas pastor, isso não é coisa de homem? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, você vai ver que não é coisa de homem, é coisa de Deus. É Deus curando o corpo, não é? Quando eu preciso pentear o cabelo, é a mão que penteia, não é? Quando eu preciso tomar remédio, é a mão que vai colocar o remédio na minha boca, não é verdade? Mas quando eu preciso caminhar, a mão não quer dizer nada. Quem vai me fazer caminhar são os meus pés, são as minhas pernas, não é? Em compensação, se eu precisar olhar para guiar o corpo todo, são os meus olhos. Mas quando eu vou comer alguma coisa que está estragada, é o meu paladar, é a minha língua que vai definir para o corpo todo não sofrer. E assim por diante, cada membro tem a sua função. Você, meu irmão, tem uma função no reino de Deus, você precisa descobrir qual é. Você não pode não ter nenhuma.
a igreja caminhar e tu não é nada. Se você descobrir que depois de 6 meses a igreja está caminhando, tu não cantou, tu não louvou, tu não adorou, tu não orou, tu não contribuiu, tu não fez nada, reavalie qual a sua função no corpo. Reavalie, né? Porque ele pastor, quando é que a igreja volta? Mas a igreja nunca parou e você está fora, você não fez nada, irmão. Você não orou, não cantou, não veio na igreja, não contribuiu, não dizimou, não ofertou, não ajudou ninguém, não falou de Jesus para ninguém, não orou por ninguém, tu está fora do corpo. É necessário fazer uma avaliação. Quem é você? Ah, mas Jesus, pastor, meu negócio é com Deus. Olha, isso é quando a gente for para o céu. Aqui tem que ver com a igreja. O salmista perguntou: Senhor, quem vai morar no teu santo templo? Quem vai habitar no teu santo monte? Eu imagino, imaginação minha, né, de pastor, que ele esperava assim: você tem que se dar bem comigo, vem para cá, me louva, me adora. Aí Deus responde para ele, através dele mesmo: olha, se acerta aí embaixo, quem não engana seu irmão, quem não enrola seu irmão, quem não empresta seu dinheiro com usura, não é? Quem não fala mal do seu próximo, esse mora comigo aqui, o passaporte já está carimbado. Se acerta aí embaixo, como é que tu vai viver sozinho? Tem que se acertar aqui, meu irmão. Tem que se acertar, tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que louvar junto, tem que adorar, tem que se congratular, tem que se alegrar, tem que chorar junto, tem que viver junto. Aí vai viver bem lá em cima. E é bom ir treinando, tá? Ah, pastor, mas eu não gosto disso, porque eu sou uma pessoa mais isolada. Irmão, vai treinando, porque no céu vai ser para todo sempre. Tu vai ter que me encarar, não adianta fugir não. E eu vou ter que te encarar também. A gente vai ter que se enroscar, não é? Espiritualmente. É complicado, mas essa é a realidade da vida. Mutualidade é o caráter ou estado do que é mútuo, do que é recíproco. Permutação, sistema de solidariedade social ou de serviços mútuos, conjunto de associações de socorros mútuos. A vida cristã é uma estrada de 2 vias, que facilita o acesso para o relacionamento entre os irmãos. Eu quero aqui mencionar alguns princípios, à luz das Sagradas Escrituras, que eu considero basilares para esse conceito de mutualidade. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos 12:10, ele fala assim: amai-vos cordialmente. Só tem um jeito para amai-vos. Tem que ter um para me amar. Eu tenho que amar uma outra pessoa e a outra pessoa me amar. Amai-vos, 2 mãos. Eu te amo e você me ama. E ele fala, não é obrigado não, cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não é? Ele ainda diz assim, em 1 Pedro, Paulo, agora Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1 e 22, ele diz, purificando a vossa alma, na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ele está falando que amar o irmão é uma questão de obediência. Lá no Velho Testamento, nos mandamentos, diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, maravilha. E depois assim, amar o teu próximo quanto a ti mesmo. Aí Jesus arrochou mais. Irmão, eu não consigo, preste atenção no que eu vou te falar, eu não consigo enxergar a graça, tirando a salvação, que é de graça, que Jesus fez aí, não tem mérito nenhum do homem, eu não consigo encontrar nada na graça mais fácil do que na lei. Porque Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, no Velho Testamento, dos mandamentos, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou assim, que é para amar o próximo como Ele nos amou. Aí o negócio ficou mais complicado ainda, não é? É uma questão de obediência, amar ao próximo. Não é porque eu quero, mas eu não gosto, eu gosto de viver a minha vida, eu gosto de amar, mas amar no coração. Meu irmão, amar você tem que demonstrar. Ah, eu amo demais meu irmão, mas não faço nada por ele. Eu amo demais meu irmão, mas não externo meu amor. Alguma coisa está errada. Esse é o princípio básico do Evangelho, o amor. Uma espécie de cláusula pétrea. Ou seja, cláusula pétrea é algo que não pode ser mudado, nem na nossa legislação. Há cláusulas na nossa legislação que não cabe nem ao Congresso Nacional mudar. Já foi colocado na Constituição que é cláusula pétrea, não se mexe.
O amor deverá ser bilateral. No entanto, se uma das partes falhar, a outra deverá cumprir a sua parte, ainda que unilateralmente, crendo no princípio bíblico e na justiça de Deus, o autor do conceito. Não é? Eu descubro que eu amo, hipoteticamente, vamos falar aqui, o pastor Esbar. Mas eu descubro que o pastor Esbar não me ama, então eu vou deixar de amar? Não, eu vou continuar amando ele. Se ele não me ama, é problema dele. Eu vou fazer o que a Bíblia manda, não é? Lógico que ele vai responder diante de Deus, porque eu não vou responder ao meu amor. Mas é o problema dele com Deus, eu vou continuar amando. Mas a Bíblia manda também edificar-nos uns aos outros. Eu construí a sua fé, você construir a minha. Judas, no capítulo 1, versículo 20, em sua carta, ele diz: mas vós, amados, edificando-vos, preste atenção, a construção da frase, edificando-vos, eu te edifico e você me edifica. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Na vida cristã, seja do ponto de vista presencial ou mesmo no mundo virtual que a gente vive, precisamos cumprir esse papel de edificação mútua. Cada um emitindo ou postando sua contribuição e também estando acessível para receber. Nesse caso, vamos então edificando uns aos outros. Eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal com você aqui. Nesse mundo que a gente vive, a função de pastor, normalmente na nossa denominação do Brasil, ela é muito desgastante. Porque a gente tem que resolver problemas administrativos, problemas entre os irmãos, problemas de construção. E às vezes a gente fica tão absorvido com isso, que a gente não tem tempo de edificar os outros. Eu gosto de edificar. Como é que eu edifico? Quando eu estou pregando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou gravando uma mensagem, eu estou edificando as pessoas. A gente tem que sentir falta de edificar alguém. Você ensina alguém, você edifica alguém, você fala do amor de Deus, você fala sobre um texto bíblico, ou isso não faz parte da sua vida? A vida cristã incide que nós precisamos edificar o nosso próximo. E ao mesmo tempo ser edificado por ele. Eu não posso só falar, eu tenho que falar e também tenho que ouvir. É uma via de mão dupla, como disse antes. Mas não é só edificar e não é só amar. A Bíblia fala consolando-vos. Eu te consolo e você me consola. Pode ser que você hoje esteja tão alegre e eu estou chorando, então você me consola. Amanhã é você que vai estar chorando e eu vou te consolar. Consolando-vos aos outros. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E parece que hoje está mais fácil chorar com os que choram. Porque às vezes quando a pessoa está alegre, porque Deus deu uma grande vitória, tem outros que ficam com inveja, né? Aí não se alegra com ele, fica com inveja, fica chateado. Não, manda chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O irmão está chorando, vamos chorar com ele. O irmão está alegre, por que está alegre? Está alegre porque Deus deu uma vitória, ele recebeu uma cura, ele adquiriu a casa, ganhou uma casa, ganhou um carro. Poxa vida, pastor, só ele ganha, eu não ganho não? Por enquanto se alegra com o que ganhou. E amanhã outros vão se alegrar com você também. E está chorando, chora com ele também. É a Bíblia, irmão, não sou eu não, é a Bíblia que está falando. Ah, pastor, mas irmão, a Bíblia a gente crê nela toda, não crê em nada, não tem como crer nas partes. Tem que crer nela integralmente. Ainda Paulo, falando em sua primeira carta aos Tessalonicenses 4:18, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, sempre. E aqui no caso era alguém morreu, perdeu um ente querido, era crente, foi para o céu, vamos consolar com a palavra de Deus. Não podemos viver insensíveis à dor e nem à alegria do próximo. Nós somos membros do mesmo corpo, e o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Mas a coisa vai um pouco mais além. Não é só amar, não é só edificar, não é só consolar. Mas agora começa a apertar um pouco. Fala que é para exortar também, exortando-vos. A palavra exortar, ela ganhou um significado bastante complicado. Eu me lembro que os assembleanos raízes mais antigos, né, no começo a gente falava assim, era culto de exortação. Não sei se alguém lembra disso, culto de exortação. Aí depois virou culto de doutrina, hoje é culto de ensino, a gente foi assim, suavizando a coisa, né? Então, exortação, ficou aquele negócio de mocotó, de apertar os crentes. Eu não gosto disso, eu gosto de bênção, de milagre. Exortação, o que quer dizer exortação?
animar o próximo a fazer o que é correto. Só isso. E incentivar o próximo a fazer o que é correto. E a Bíblia fala isso. O termo exortar foi tomando uma conotação diferenciada do seu real significado. Exortar significa incentivar ou animar o próximo a fazer a coisa da maneira correta. Inclusive punindo se for necessário. Mas pastor, mas aí já está complicado. Sim, é assim que faz. Como é que você faz com as crianças? Quando as crianças não querem fazer a coisa correta? Quem tem ou já teve filho pequeno? Não é? Olha, não, você está muito levado, não vai ganhar a bala. Você vai ficar quieto. Né? Vamos falar em tempos de virtualidade, né? Fala assim, olha, vou tomar o celular. Você vai ficar uma semana sem o celular na mão. Aí mesmo a criança arrepia, vira um doce. Quem quer ficar sem o celular? Isso é correção. Isso é exortação. E a Bíblia diz que Deus, como nosso Pai, tem o direito de nos exortar. Mas aqui, a palavra fala que nós, como crentes, irmãos em Cristo, participando do mesmo corpo, temos o dever, não é direito não, dever de exortar o nosso irmão. Olha o que diz a Bíblia. Mesmo os tratados e parcerias no moderno conceito de globalização, prevêem punições. Eu falei agora há pouco aqui de mercado comum europeu, eu falei aqui de Mercosul e outros mercados e outros tratados, eles têm assinado que vão concordar com uma coisa. Se alguém cair fora, vai ter o quê? Punição. Haverá sanções. A Bíblia diz o seguinte: o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, o faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Isso quer dizer que na igreja há pessoas que têm o dom de exortar, de ensinar os outros a fazer o que é correto. Irmãos, eu já vi muita gente pedindo dom de profecia. Senhor, eu quero falar língua estranha, eu quero profetizar, eu quero pregar. Ah, Jesus, eu quero cantar. Olha, a irmã Rebeca cantou um hino lindo assim. Eu queria cantar igual ela. Não vi ninguém orando, Jesus, me dá o dom de exortar. Mas é bíblico. Porque ninguém quer se meter na vida dos outros. Mas isso é bíblico. Se não tiver ninguém que exorte, o corpo vai ficar doente. Não é? Por que você vê um culto, por exemplo, como o que nós chamamos de culto de ensino, como a gente está fazendo isso aqui agora, é pouca gente que quer pregar. Porque é mais fácil você oferecer bênção, milagre, distribuir chave de casa, ainda que seja mentira, mas o cara distribui, né? Jesus dá, mas não é para todo mundo, tem gente que nem pode ter. Como é que Jesus vai dar um carro para o cara se ele não sabe dirigir? Né? E como é que vai dar uma mansão para ele se ele não sabe tomar conta do casebre que ele tem? Então fala que vai dar para todo mundo, mas sabendo que não é verdade. Não é bem assim. Agora, exortar ninguém quer. Quem exortar, mexe na ferida. Contesta. Bate no... É como aquele remédio que a gente usava antigamente, metiolate, não é verdade? Que batia e ardia, a gente saía correndo para fazer vento nas canelas, né? Quando ralava, e a mãe passava, tal. A palavra é assim, irmão. Por isso a gente não gosta de culto de ensino, né? Tem gente que não está assistindo hoje. Mas liga para ele, marca ele lá no Facebook para ele vir para cá, né? Vai arder, mas vai curar. Vai arder, mas ele vai ficar bom, não é? O que exorta, use esse dom exortar. Exorta, irmão. Ah, pastor, não vão gostar de mim. É problema com Deus. Depois, ainda Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e também vos exortar acerca da vossa fé. Os Tessalonicenses estavam meio cambaleando na fé. Aí falou assim: olha, Timóteo, vai lá, conforta os que estão tristes e exorta os irmãos que estão cambaleando na fé. Ah, pastor, esse negócio de exortação, esse negócio é de Bíblia. Está na palavra. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, Hebreus 3 e 13, diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros de vez em quando. Não, ele diz todos os dias. Repito, antes exortai-vos uns aos outros. Eu te exorto, você me exorta. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E se endurecer pelo engano do pecado
fala de consciência cauterizada. É quando a lâmpada de Deus se apaga no homem. Agora, quando você recebe exortação, é como se a sua alma está sendo flexibilizada pelo poder da palavra de Deus. Entendeu? Agora, se você não ouve palavra hoje, não ouve palavra amanhã, o mês que vem, a sua consciência, daqui a pouco o que é errado para você vira ao certo. A lâmpada se apaga, como nós estudamos na terça-feira passada, e você não ouve Deus falar, não discerne mais a voz do Espírito. É preciso exercitar na exortação. E ele diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Você tanto recebe exortação, como você exorta o seu próximo, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 13, 3 e 13. Como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, quando alguém destoa do que está estabelecido, surge a necessidade de exortação. Alguns por não aceitarem, repito, alguns por não aceitarem a exortação, se rebelam, preferem ficar isolados do corpo. Eu não gosto dessa igreja, vou para outra. No primeiro dia que alguém exorta, ele sai e vai para outra. E vai saindo, vai chega um dia que ele entende: eu não preciso de igreja. Ele mesmo se amputa do corpo. Ele mesmo se exime do corpo de Cristo. Ah, pastor, foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a sua igreja. Não está falando aqui de que placa de igreja, de denominação. Está falando da igreja como corpo de Cristo. Aí você fica sozinho. Aí você, entre aspas, começa lendo a Bíblia sozinho. Daqui a pouco você deixa de ler. Você começa orando sozinho. Daqui a pouco você deixa de orar. E daqui a pouco você descobre que você é o chamado evangélico não praticante. Evangélico não praticante não faz parte do corpo, tá bom? Ah, pastor, o senhor está duro demais. É pesado, mas cura. É duro, mas abençoa. Irmãos, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do vosso pecado, para que a sua alma não seque, para que a sua alma não fique com a consciência cauterizada, você já não possa discernir o que é certo, o que é errado. Só para a gente não esquecer: conceitos de mutualidade, amando-vos, edificando-vos, consolando-vos, exortando-vos uns aos outros. Mas tem outras coisas que a gente precisa alinhar também. Alinhando, eu vou falar agora sério, alinhando costumes e tradições. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Meu negócio é Bíblia, meu negócio é doutrina bíblica. Costume e tradição, isso é coisa de homem. Vamos ver se é coisa de homem. Romanos, capítulo 14, versículos 15 a 19, diz assim: mas se por causa da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Paulo diz: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu como o que eu quero, ele come o que ele quer. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Olha, agradável a Deus e aceito aos homens. Paulo fala que as duas coisas, é o vertical e o horizontal. E ele termina dizendo: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Depois você lê esse texto completo de Romanos 14, a partir do versículo 10, olha como é que começa esse texto. No versículo 10 diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu, também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele começa falando: por que você está julgando teu irmão? E aí a pessoa se apega aqui.
Não julgueis. Você não pode julgar, mas você não leu o resto. Ele fala assim, ele está querendo dizer o seguinte: por que você vai julgar o teu irmão? Pode ler o texto. Por que você vai julgar o teu irmão pelo que ele está comendo? Pelo que ele está vestindo? Pelo que ele está bebendo? E aí ele vai falando. Só que tem uma coisa. Se você vê que o teu irmão vai se entristecer, porque a fé dele não alcança, porque diz aqui, o texto está dizendo, se você comer, beber, porque tem coisas que estão explícitas, aqui está falando comer e beber, isso é o que está explícito. Mas o que é que está implícito ainda? O que você faz, o que você veste. Você faz com dúvida, você não faz por fé, já é pecado. Então, se o teu irmão, a consciência dele não alcança isso, o próprio Paulo que falou que você não deve julgá-lo pelo que come por bem, fala assim, então, meu irmão, não coma para não escandalizar ele. Não coma, não vista, não faça para não atrapalhar a fé dele. Isso é convivência, mutualidade. É uma via de duas mãos. Eu posso comer, a minha consciência não me acusa, mas eu atrapalho o meu irmão, o meu próximo, então eu não vou comer. Será que é difícil entender isso? E quando eu estou falando aqui, quando o próprio Paulo assume, ele fala no texto que não existe nada impuro. É impuro para quem é impuro. Então ele está dizendo que isso é uma questão de tradição humana. Não é? Por exemplo, no Brasil a gente costuma tomar café de manhã. Tem lugar que é cevada, tem país que é até chá, tem lugar que é vinho. Não é? Chimarrão. No sul do país é chimarrão. Aí eu chego lá, vejo os irmãos tomando chimarrão, vou me escandalizar? Não, tomo chimarrão com ele também. Não tem problema nenhum. Não é? Ou falar, o irmão está pecando. Não, isso é tradição, é costume. Mas ele fala, nem a tradição é motivo para nos separar. Se a tradição é essa, o meu irmão não entende, e ele é mais fraco na fé, e ele vai pecar, então eu vou fazer junto com ele, do jeito que ele entende, para ele não pecar, e assim eu consigo ganhar o meu irmão. Não peca nem ele, e nem peca eu. Glórias. Será que é difícil entender isso? A nossa geração não entende. Eu faço o que eu quero, ele faz o que quer, porque eu só presto a conta. Não, Deus manda a gente se acertar aqui, com os irmãos, alinhando costumes e tradições. Veja que ainda quando Paulo diz que eu não devo julgar o meu irmão, ele fala assim, mas se o irmão for mais fraco e não entender igual a você, faz junto com ele, para ele não se perder. Aí vem a pergunta, pastor, e afinal, deve ou não deve julgar? Vamos ler Mateus 7, 1 a 5. Aqui não tem Moisés, aqui não tem lei, aqui é a palavra do Senhor Jesus. Ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E aqui a pessoa coloca um ponto, e a Bíblia acabou aqui para ele. Não julgueis para não ser julgado. Aí o camarada adultera, bebe, se enrosca todo na vida, trai, é traído, está entendendo? Vira um estelionatário. Não vamos julgar, para a gente não ser julgado. Não é o que a Bíblia fala, porque a gente leu só a primeira parte do versículo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar do olho do teu irmão. O que era que Jesus estava dizendo aqui, amados? Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: você não deve julgar com a tua régua. Eu não devo julgar pela minha régua, porque a tendência pecaminosa do homem é sempre querer que os outros façam aquilo que ele não faz. Ele consegue ver um cisco no meu olho, no olho do irmão, mas não consegue ver uma trave no olho dele. E Jesus está dizendo assim, se você medir ele por você, você vai cair na mesma medida. Agora, o que Jesus quer dizer? Nós não devemos julgar com a nossa preferência, com o nosso jeito, com a minha comodidade, porque o ser humano sempre quer exigir dos outros aquilo que ele mesmo não dá. Mas Jesus manda julgar com uma justiça reta,
João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O mesmo Jesus que mandou você não julgar pela tua régua, fala, mas que tem que julgar pela reta justiça. E por que Jesus falou que a gente não pode julgar pela nossa justiça? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Para quem não sabe o que quer dizer isso, trapo de imundícia é porque naquele tempo não existia os absorventes femininos descartáveis que tem hoje. Eram trapos que eram usados pelas mulheres no dia da sua menstruação e eram jogados fora. E está escrito que a nossa justiça é como trapo de imundícia, que não serve para nada diante de Deus. Então ele fala, mas você deve julgar. É para julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? A palavra de Deus. Ah, pastor, está escrito, não é para ninguém julgar. Não é verdade isso. É para julgar segundo a reta justiça. Por isso que a gente sempre fala que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Tudo a gente remete para ela. A passagem no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, que nós acabamos de ler, afirma que não podemos julgar pela aparência, e sim com a justiça reta. Isso inclui ouvir sempre as várias versões para se compreender as coisas que nem sempre se mostram clara e de cara, e nós colocamos à luz das Sagradas Escrituras. Pastor, então deve julgar? Deve julgar. E deve se julgar com a justiça reta, com a justiça da palavra de Deus. Manda julgar os pregadores, o que os pregadores falam. Ah, pastor, mas o irmão falou, ele é um anjo do Senhor. Ele até brilhava quando falava, mas se estiver contra a palavra, está fora. Pode brilhar, pode aparecer foguinho na cabeça dele, mas se estiver contra a palavra, é para julgar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, a orientação é que os profetas, que são pregadores da palavra de Deus, falem e os outros julguem o que ele está falando. Todo julgamento das pregações devem ser feitas para ver se realmente estão de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou ler o texto aqui, mas a igreja de Bereia, quando alguém é ortodoxo na palavra, a gente diz que é bereano. Os bereanos eram o seguinte, chegava um pregador lá, tinha que pregar primeiro para os anciãos da igreja. Os anciãos se reuniam e ele pregava. Se o que ele falasse batesse com a palavra de Deus, pregava para a igreja. Senão, não subia no púlpito. Por isso que eles eram chamados bereanos. Eles eram ortodoxos na palavra. E isso é de acordo com a palavra. Paulo fala aos coríntios que os profetas e os pregadores pregam é para ser julgado de acordo com a palavra. 2 Coríntios 11, 1-4, Paulo diz assim: quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me também, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, ele tinha medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Por que a igreja está sofrendo? Porque foi infiltrado na igreja muita coisa errada, através de pregações. Antigamente, você ouvia o seu pastor pregar, mas hoje você ouve o seu pastor, e às vezes ouve o seu pastor, muito pouco ouve, porque 24 horas por dia você ouve outros no rádio, na televisão e na internet. Então você ouve tudo de todo mundo, mas não daquele guia que Deus colocou para te orientar. Então é para julgar com justiça. Pastor, mas agora eu não estou entendendo nada, porque eu até hoje entendi que não era para julgar. Não, é para julgar com a justiça da palavra de Deus. É para julgar os pregadores que falam de acordo com a palavra de Deus. Aliás, é para julgar todas as coisas. Repita comigo, é para julgar todas as coisas. Está escrito. Paulo fala aos Tessalonicenses: examinai tudo. Esse examinar é para julgar, para analisar. Retende o bem. O que não presta, você joga fora. Não é para comer tudo que vem.
Você tem que fazer, sabe como? Como as donas de casa faz. Vou falar de uma comida bem simples, que é arroz e feijão. Coloca na água. Como é que fala? Escolhe, né? Fica escolhendo, catando os negocinhos lá, tal. Depois joga na água para ver se tem alguma sujeira que sobe. Aí passa a peneira, tal. Mas está lá escrito que já veio limpo. Mas mesmo assim elas fazem a limpeza. Tudo que a gente ouve é para ouvir tudo, examinar tudo, mas é para julgar e reter apenas o que é bom. Ainda Paulo falando aos Coríntios 2, 15 e 16, ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, não come qualquer coisa. Quem tem a mente de Cristo, não aceita qualquer coisa. Há discernimento do Espírito Santo em sua vida. Julgar com justiça, julgar os que pregam e falam, julgar todas as coisas. E é para julgar o pecado na igreja. Não, pastor, esse negócio de pecado, cada um vai dar conta a Deus. Não, está errado. Não é o que a Bíblia fala. Olha o que foi que Paulo disse. O texto parece um pouquinho exaustivo, mas não é. A gente precisa parar para falar sobre essas coisas. Porque a gente fica ouvindo conversas pela metade. Não julgueis para não ser julgado. Cada um vive a sua vida. Cada um dará conta a Deus. Quem é santo, quem é perfeito. É a Bíblia que está falando. Paulo disse assim à igreja de Corinto. Isso está registrado em 1 Coríntios 5, 1 a 13. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Ele está exortando a igreja de Corinto. Como é haver quem possua a mulher do seu pai? Olha, o camarada dá a entender aqui, como diz a mulher do seu pai, não era sua mãe. Por certo, o pai dele era casado uma segunda vez, não é? E o camarada, o enteado, tinha relações com a madrasta. O texto está claro. Aí Paulo fala para a igreja. E ele estava no meio da igreja e ninguém falava nada. Porque ninguém queria se meter. Não, aqui todo mundo é adulto aqui. Cada um sabe o que faz. Cada um dá conta de Deus, a Deus por si mesmo. Cada um faz o que quer. Aí Paulo fala, estáis ensoberbecidos. E nem ao menos vocês ficam tristes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal pecado. Quer dizer, o cara faz um pecado desse, que nem no mundo se faz, está dentro da igreja, e vocês não ficam nem tristes por conta disso. Fazem de conta que nada aconteceu. E ele fala, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, aí ele fala, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um povo de fermento faz levedar toda a massa? Aí ele fala, limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E ele fala, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. E isso não quer dizer absolutamente que com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Se você não comprar no supermercado, porque o dono é idólatra, não vai ter onde comprar. Se você não pôr gasolina num posto que é mais caro, e não tiver outro mais barato, você vai ficar sem gasolina. Então ele fala assim, se você for fazer isso com os que são do mundo, você tinha que sair do mundo, não tem jeito. Mas ele está falando, eu estou falando com esses devassos, roubadores, pecadores que estão dentro da igreja. É para julgar ou não é? É a Bíblia que está falando, é para julgar.
Não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora, 1 Coríntios 5, 1 a 13, mas agora vos escrevi que vos não associeis com aquele que, dizendo-se irmão, se diz irmão, dá a paz do Senhor, canta, toca, talvez até prega, tem a carteirinha de membro da igreja, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou berberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Pode ter nome de irmão, mas não é. Pode ter nome de crente, mas não é. Pode se dizer evangélico, mas não é. Pode se dizer seguidor de crente, mas não é. E aí a Bíblia fala, o lá de fora tu suporta, mas o de dentro, nem coma com ele. Não vá para a padaria tomar cafezinho. Ah, pastor, agora. Ele é ladrão, mas é meu amigo. E se ele se dizer crente, tu está igual a ele. Ah, ele não vale nada, pastor, mas é meu chegado. É bom se dizer a chegada dele. É a Bíblia que está falando. Pastor, é forte isso? É forte mesmo. É forte. A Bíblia fala que o do mundo, tu até suporta, porque já está no mundo. Mas dentro da igreja, fazendo isso, afasta-te dele. Cai fora dele. E aqui vale um ditado. Me diga com quem andas, e eu te direi quem és. Porque está de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra, esse ditado. Se afasta dele. Quando fala aqui, com ele ainda nem comais. Aí ele fala assim, por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Os de fora Deus julga. E os de dentro? Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Os de fora Deus julga. Tu não vai sair por aí, tu é um cabra sem vergonha, porque você adultera para o teu vizinho. Ele não é crente. Deus vai julgar ele. Você prega o evangelho para ele. Agora, os de dentro de casa, a Bíblia fala para tirar. É duro, mas é a palavra de Deus. É para julgar ou não é? E ele é bem claro, é para julgar as pessoas que são da igreja. As de fora Deus julga. As de fora a gente prega o evangelho. Agora as da igreja é para julgar. Pastor, não estou ensinando o que é a Bíblia, é a palavra. Mas pastor, por que todo mundo fala, não julgueis para não ser julgado? Porque fica mais fácil, eu não te julgo, você não me julga, fica todo mundo pecando, fica tudo certo, fica tudo maravilhoso. Mas não é o que a palavra fala. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, a orientação é julgar as pessoas que pertencem à igreja, e não os que estão de fora. Os que não pertencem à igreja, ou seja, os que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, serão julgados por Deus. E não deve ser julgado pelas pessoas da igreja. Diferente que muita gente quer fazer. Os nossos a gente deixa assim, está tudo certo, é meu amigo, é meu irmão de igreja, a gente canta junto e a gente quer meter pau no de fora. Deixa os de fora que Deus julga. Vamos julgar os que estão dentro de casa. Eu vou repetir o versículo que Paulo usa. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro. Vocês não julgam os que estão dentro de casa? Tem um camarada aí tendo um caso com a madrasta, canta com vocês, toca com vocês, pega o pão, toma o cálice com vocês, e vocês não estão nem aí, seus orgulhosos, metidos, soberbos, que a igreja de Corinto tinha isso, eles achavam que eles eram os bambambam, porque tinha todos os dons, né? Irmão, Deus não tem o culpado por inocente, com dom em tudo, tá? Pode falar a língua até o amanhecer. Mas, meu irmão, se está errado, tem que se consertar. Ah, pastor, mas ele profetiza santo. Meu irmão, não confunda as coisas. Nem deveria profetizar se ele tem consciência. Mas se ele profetiza, separa a profecia. O pecado dele tem que ser tratado. Julgar e disciplinar os falsos cristãos. Não foi só Paulo que falou, não, amados. Jesus também. Ah, pastor, mas quem é Paulo? Jesus também mandou. Ah, pastor, esse negócio de disciplina na igreja é coisa do homem. Não, é coisa de Deus. Porque Jesus é Deus. O versículo 11 afirma que não devemos nos associar com pessoas que se dizem irmãos, mas cometem pecados. Só repetindo Paulo um pouquinho. Ele diz, mas agora,
Vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo, se irmão for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. 1 Coríntios 5:11. Mas agora o que é que Jesus fala disso? Jesus ensinou sobre isso também. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, agora é a palavra do Senhor Jesus. Agora não é Moisés, não é lei, não é estatuto da igreja, não é norma, não, mas Jesus falando. Aí Jesus diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, leva para o pastor. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Manda excluir, considerar como uma pessoa do mundo. Aí você faz um culto administrativo, o irmão já foi aconselhado, já recebeu não sei quantas visitas, o irmão não quer largar o erro, ele acha que ele tem daqueles que ninguém manda na vida dele, ele tem quantas mulheres ele quiser, ele casa, descasa, bebe, arruma, encrenca com os outros, rouba, e fala que ninguém tem nada a ver, que o negócio dele é com Deus, e a gente vai ficar quieto? Não, vai lá você que viu. Irmão, você está errado. Ô, irmão, me perdoe, eu preciso me consertar mesmo. Ah, não aceitou? Quem é você? Quem é você para me julgar? Então leva 2 ou 3 testemunhas. Olha, vamos lá, eu preciso aconselhar o irmão, ele está errado. Aí ele escorraça os 3. Leva para a igreja. Aí o pastor vai fazer uma comissão e vai chamar. Ah, ele não aceitou? Considera-o gentil e publicano. Palavra do Senhor Jesus. Ai, pastor, até agora eu entendia que isso é coisa do homem, do estatuto da igreja. Não, está no estatuto da igreja porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, não estava no estatuto da igreja. Só está no estatuto da igreja porque está na Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Pastor, até hoje eu entendi que isso era coisa de homem, que eu me acertei com Deus. Não, irmão, tem que respeitar a igreja sim. Olha o que diz a palavra de Deus. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, que no momento não é a igreja toda, mas são os obreiros, são os anciãos, uma comissão, ou o pastor da igreja, considera como um gentil e publicano. E aí Jesus assina, dizendo: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Jesus tinha dado essa ordem para os discípulos, quando ele entrou no cenáculo, na casa em que eles estavam, assoprou sobre eles o Espírito Santo, e deu-lhes poder. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. E agora ele fala assim, e é desse jeito, se desligou, está desligado. Se ligou, está ligado. Por isso que tem que pedir perdão. Por isso que tem que consertar com a igreja, porque a igreja representa Cristo aqui na face da terra. E se você for isolado, como é que vai ser? E ele continua dizendo, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio de vós. Deus confirma o que a igreja faz. Em outras palavras, tem que viver bem com a igreja, tem que estar incluso na igreja, tem que fazer parte da igreja, tem que ser membro do corpo de Cristo, e tem que respeitar as regras, que são bíblicas. Manda julgar pecado, mas manda julgar espíritos também. No livro, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, a orientação é examinar, julgar se os espíritos procedem de Deus. Ao que dá a entender, os espíritos que não vêm de Deus, guiam os falsos profetas, segundo essa passagem. 1 João 4,1 diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Quer
dizer, quando eu falo provar, é julgar. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ah, pastor, mas ele, meu Deus, pastor, ele é mais forte do que o Uri Geller. Eu sou velho, vocês não lembram o que é Uri Geller? Consulta na internet. É um camarada que veio para o Brasil uns anos atrás, que ele falava pela televisão e entortava o garfo na sua casa. Acho que ninguém aqui é desse tempo não, né? Pesquisa da internet, no YouTube, que vocês vão ver lá. Ele tornava o garfo, faca na sua casa. Mas pastor, mas esse irmão aí, esse pastor, ele é mais forte do que o de guerra. E daí, irmão? O diabo se transforma num anjo de luz. Se o diabo quiser, ele entorta essa viga de trem aí, não é faca não. Tá? E a gente precisa ter discernimento. Tem pessoas falando em nome de Deus, mas não são de Deus. Tem pessoas se aproveitando do Evangelho, mas não tem o Espírito Santo. E discernimento nós precisamos pedir a Deus, é para julgar os espíritos, é a palavra que está dizendo. É para julgar também a disputa entre os irmãos. Não, pastor, não vamos se meter não. Esse problema aí é do pastor Daniel e do pastor Isbá, deixa ele se virar lá. Procura advogado, o juiz está ali do outro lado. Não. 1 Coríntios 5 e 6, Paulo fala assim, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um sequer, que possa julgar entre os irmãos. Ele estava condenando quem procura advogado e vai para a justiça comum. Puxa vida, dois irmãos brigando, se desentenderam, não tem ninguém dentro da igreja. Ele fala assim, até acontece isso, mas isso é uma vergonha. Tanta gente dentro da igreja e dois irmãos no fórum ali brigando. Né? E dois advogados pagos para um brigar contra o outro irmão. Ele fala, será que não tem ninguém, nenhum sábio, nenhum ancião, ninguém na igreja que possa intermediar entre os dois irmãos para chegar num acordo? Paulo fala assim, eu sei que acontece isso, mas isso é uma vergonha para a casa de Deus. É a Bíblia que está falando, como é que não vai julgar? Ele fala, não tem um que possa julgar entre os irmãos, como é que não vai julgar? Até as nossas demandas humanas, o ideal era que fossem julgadas dentro de casa, por irmão na fé. E hoje, se precisar, tem até advogado cristão dentro da igreja também, mas crente, sem fazer vergonha lá na rua. Como é que não vai julgar? A palavra disse aqui, como nós aprendemos, que é para julgar com justiça reta, é para julgar os pregadores e profetas que falam, é para julgar todas as coisas, é para julgar o pecado na igreja, é para julgar as coisas que existem entre as pessoas, e é para julgar e disciplinar os falsos cristãos. No versículo 11, afirma, desse texto que nós lemos acima, de 1 Coríntios 5, que não devemos nos associar com as pessoas que se dizem irmãos, mas que cometem pecado, é para julgar eles. Aí ele fala, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maledicente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Mas agora, olha que coisa interessante. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só, como nós já falamos aqui. Se ele se consertar, glória a Deus. Se ele não se consertar, chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele não aceitar, leva o caso pela igreja. Se ele não ouvir a igreja, os líderes da igreja, quando fala aqui, julga, faz com que ele seja gentil e publicano, assim, tira da igreja, tira da comunhão dos santos, tira de dentro do povo de Deus. É a Bíblia que está falando, e até Jesus. Aqui não é Moisés, aqui não é Paulo, aqui não é lei, aqui não é velha aliança, aqui é graça. É o mesmo Jesus de amor que morreu na cruz para nos salvar, está falando que é para tirar. É para julgar os espíritos. Não creiais a todo espírito, mas provai se eles são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando fala aqui, provai se os espíritos são de Deus, o sentido é julgai. E eu estou terminando. Julgar as disputas entre os irmãos, julgar as obras das trevas. Efésios 5 e 11 diz, e não comuniqueis
com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas como é que você vai condenar sem julgar? Absolvição ou condenação é fruto de um julgamento. É obra das trevas. Esse negócio está errado. Vamos julgar isso aqui, vamos ver a luz da palavra. E se ficar claro que é obra da treva, é para condenar, é para repudiar. E por fim, Paulo mandou julgar tanta coisa, e por fim ele fala assim: eu mesmo seja julgado. E ele diz assim, 1 Coríntios 10 e 15: falo como a entendidos. Repito, falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que eu vos digo. Ele não mandou julgar os outros, não. Julguem o que eu estou falando. Confiram com o que falei antes. Confiram o que Jesus falou e julguem o que eu estou falando. Como é que não vai julgar? Mutualidade é amar uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e julgar o que acontece também. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Quero convidá-lo a orar. Quando você ouvir essa frase: não vamos julgar porque a Bíblia condena. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala para não julgar de acordo com a minha justiça. A Bíblia fala para não julgar de acordo com os meus conceitos. A Bíblia fala para não julgar de acordo com as minhas preferências e amizades. Mas segundo a palavra é para julgar. A Bíblia manda, a mesma Bíblia manda amar uns aos outros, a mesma Bíblia manda edificar uns aos outros, a mesma Bíblia manda edificar uns aos outros, a mesma Bíblia manda consolar uns aos outros, confortar uns aos outros. Isso é a igreja do Senhor. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu louvo e adoro o teu nome pelo poder da tua palavra, que mais uma vez nesse dia tem nos edificado. Glorifica o teu nome porque nós temos sido exortados pela tua palavra a exercitarmos a comunhão com os nossos irmãos, a vivermos, meu Pai, em vida de conforto, de edificação, de consolo, de exortação também, e até mesmo de julgamento daquilo que é feito de acordo com a tua palavra, Senhor. Nos ensina, meu Pai. Nós queremos o céu, nós queremos a tua perfeita vontade, nós queremos o caminho da vida eterna, Senhor. Nem sempre ele é fácil, ele é estreito, mas é o que salva, é o que cura, é o que dá a vida e a consolação eterna. Abençoa cada um dos meus irmãos que participaram desse culto comigo, meu Pai. Abençoa cada um da graça. Ajuda-nos a cumprir a tua palavra na nossa vida pessoal, particular, na casa onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, na igreja onde congregamos, Senhor. Nos ajuda a compreender o complexo total do teu evangelho. Assim nós oramos. Nos prepara para a volta gloriosa de Jesus. Por isso oramos, por isso suplicamos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.